Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Arlen Ferreira, sou professor de Geografia e hoje estaremos juntos em mais uma aula de Geografia. Só lembrando a vocês que essa aula está destinada a alunos dos sextos e sétimos anos do Ensino Fundamental 2. Também alunos do primeiro, segundo, terceiro e quarto período do segundo segmento da educação de jovens e adultos. Hoje vamos falar um assunto muito interessante. Vamos falar sobre o desemprego e a economia informal no Brasil. Como isso se sucede? Como que as pessoas e como que o Brasil é atingido diretamente, sobretudo pelas crises financeiras? Vamos conhecer um pouco dessa história e trafegar um pouco nesse mundo da informalidade, tá bom? Vamos lá? Bom, a primeira questão em relação a tudo isso é conhecer um pouquinho o que é o trabalho. Uma definição mais fácil do trabalho é: trabalho deve ser compreendido como qualquer atividade, tanto ela formal como informal, que exerce alguma atividade vinculada a um lucro, tá certo? Então, vários tipos de trabalho, pode ser o trabalho agrícola, o trabalho na cidade, o trabalho agrário, o trabalho num processo tecnológico, o trabalho na realidade é a produção de alguma coisa, de algum bem, tá certo? Vamos caminhar mais um pouquinho aqui e compreender um pouco dessa dicotomia em território brasileiro. Uma outra questão, quando a gente fala na questão do trabalho, é sobretudo falar sobre a questão da informalidade e da formalidade. Hoje você tem o PEA, que é a população economicamente ativa, aquela população que trabalha com a carteira assinada. Vamos conhecer um pouquinho sobre esse assunto. Na realidade, é um conceito elaborado para designar a população que está inserida no mercado de trabalho, que é o próprio PEA, população economicamente ativa. E depois, a população economicamente inativa, aquela que não é catalogada pelo PEA, porque não tem carteira assinada, porque não tem carteira de trabalho. Está muito vinculado, por exemplo, à questão da informalidade. O cara que trabalha no camelô, o cara que vende bijuteria e daí por diante. Todo esse trabalho da informalidade. Evidentemente que estamos justamente vinculados a um momento da história do nosso país onde a informalidade está superando praticamente a formalidade, né, por conta dessa onda de desemprego e subsequente uma série de questões que vai desencadear o outro lado da ponta, não é? Que é justamente os mais vulneráveis, tá certo? Bom, ainda segundo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, do total da população ativa no Brasil, 20% encontra-se no setor primário, não é? Ou seja, o setor primário é basicamente aquele setor agrícola, né? O setor agrário, o homem do campo, ou o setor, por exemplo, da indústria de base, né? Da indústria, por exemplo, de minerais, da indústria de produção, de transformação, tá certo? E depois, subsequente, 59% da população no setor terciário. O setor terciário é o setor da ponta, aquele que vende o produto, basicamente as lojas, né? Os fast foods e daí por diante, esse setor onde basicamente emprega quase toda a população brasileira. Vamos trafegar mais um pouquinho nesse campo para a gente criar uma compreensão maior sobre esse assunto. Bom, é só para a gente aqui meio que categorizar, embora eu não goste muito de categorizar, né? Eu acho que todos os assuntos eles se interagem uns com os outros, mas vamos aqui. Primeiro o setor primário, não é? É o estágio que se encontra basicamente a produção a partir dos recursos naturais. Então é aquela história do homem do campo, está lá no setor primário, né? Da indústria de base, da indústria de mineração, na realidade a abstração desse elemento natural, ali o setor primário, né? A gente sempre utiliza muito essa questão do primeiro trabalho, não é? Do trabalho basicamente que tem menos tecnologia de mão de obra, vamos colocar dessa maneira. Depois o setor terciário, que na realidade é o setor de transformação desse setor primário. Na realidade eu pego, por exemplo, a matéria-prima, não é, do campo, da natureza e levo para o setor secundário, que é o setor de transformação, o setor industrial, onde a indústria vai transformar essa matéria-prima em produto
para abastecer a sociedade contemporânea. Isso nós chamamos de setor secundário, né? E depois, subsequente, o setor terciário, que é aquele que nós mais conhecemos, né? Que é o setor vinculado ao comércio em geral, não é? A venda, não é? De benefícios como educação, saúde, segurança, transporte, prestação, não é? E aí esse é o setor terciário. E basicamente, no slide lá atrás, falou que o setor terciário, na realidade, é o setor que mais emprega no Brasil e no mundo também. Não é? Porque o Brasil, com a questão da globalização, com essa questão de interação do mercado mundial, com essa dinâmica mundial, sobretudo populacional, é muito difícil você falar sobre um assunto que não vigora em outros países. Está tudo muito interligado, as coisas funcionam meio que simultaneamente, não é? Então essa peculiaridade, ela basicamente quase que deixou de existir há muito tempo, por conta dessa globalização e internacionalização da mão de obra, tá certo? Vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Bom, o trabalho informal consiste na realização de atividades sem vínculo. Trabalho informal, cara que presta um serviço depois do horário para aumentar a renda, né? O pintor, o eletricista que está dentro da informalidade, que trabalha, ajuda o vizinho, faz um serviço aqui e outro serviço ali, vende um Avon, um Rinodê, vende qualquer outra coisa, que trabalha na feira, não é? Que está sempre na informalidade, que não tem vínculo empregatício e, sobretudo, não tem carteira assinada, não é? E aí a questão do autônomo, né? E agora uma questão muito interessante, que aqui eu destaquei alguns pontos inerentes à questão da informalidade, que de certa maneira soa como algo assim, meio que promissor. Agora uma questão muito importante de ser colocada aqui é que a informalidade é uma parte da nossa economia ativa, não é? Que faz com que nossa economia tem uma ativação maior. Então, mesmo que ela não esteja dentro da formalidade, ela é uma atividade extremamente importante na manutenção da nossa sociedade, tá certo? E na geração de renda também, embora ela, de certa maneira, atrapalha, por exemplo, alguns setores, não é, econômicos da nossa sociedade. Um deles é a questão do INSS, ou seja, da nossa previdência, porque se o cara não contribui, na realidade, ele deixa de auxiliar um que está aposentando. Evidentemente, isso é uma outra história, em outro momento a gente vai falar mais sobre esse assunto, mas o importante agora é a questão da informalidade. Bom, vantagens da informalidade, embora eu não vejo tantas vantagens assim, mas primeiro, liberdade para criar e produzir. Você quer ser um profissional liberal? Então essa informalidade te dá essa oportunidade, tá certo? Depois, flexibilidade dos horários, né? Folga, férias. Olha, por exemplo, eu tenho uma loja, não é? Eu tenho aí um comércio, então eu quero viajar no final do ano, aquela questão toda. Essa informalidade te dá condições de fazer isso, né? Ou seja, se você fosse um empregado formal, com carteira assinada, evidentemente você estaria ali dentro de um padrão. A informalidade te dá essa condição. Subsequente, rendimentos mais rápidos e imediatos. Agora, gente, é claro que nem sempre acontece dessa maneira, não é? Se a gente for pegar do ponto de vista da valorização, de um plano de saúde, de um seguro-desemprego, de um 13º, de um fundo de garantia, você não tem, não é? Se você não for uma pessoa que tem mais ou menos uma consciência, uma certa administração com o seu dinheiro, você vai passar alguns perrengues. Esse é o problema da informalidade. Depois, menor burocracia. Claro que se você está no mundo da informalidade, né, você vai estar de maneira autônoma, a burocracia é bem menor. Subsequente possibilidade de parar de produzir ou trocar prestações de serviço sem aviso prévio, né? E aí outras possibilidades. Beleza? Vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Agora as desvantagens do trabalho informal, né, gente? Eu acho que esse aí é o principal. Bom, só para a gente fazer uma reflexão rapidamente, eu estou falando sobre a questão da informalidade. Estou falando sobre a questão da informalidade, que é aquele cidadão, aquela cidadã que trabalha, que não tem carteira assinada e o único recurso dela está vinculado justamente à informalidade. Ou seja, a fazer uma faxina ou fazer uma prestação de serviço. O cara vai ali, paga, mas você não tem vínculo nenhum e daí por diante. Ou seja, é um meio de sobrevivência. E é claro, né? O brasileiro é craque nisso e eu acho que não é nem questão de
de ser inteligente, é uma questão de sobrevivência mesmo. E aí temos que criar situações para que isso ocorra, né? Principalmente num país igual o Brasil, que você tem basicamente 203 milhões de brasileiros, sobretudo quase 30 milhões de brasileiros desempregados. Eu acho que isso é a grande questão e o vetor dessa nossa discussão, tá certo? Mas as desvantagens. Variação de renda, claro, né, gente? Um mês você ganha um tanto, no outro mês você não ganha, e aí vira aquela bola de neve que todo mundo já sabe. Depois, ausência de carteira assinada, que eu já acabei de falar agora para vocês sobre plano de saúde, carteira, e daí uma série de questões, né, que está vinculado à informalidade. E é um problema, né, gente? Depois, ausência de férias remunerada, daí por diante, 13º, vale transporte você não tem, não é? Ausência de direitos trabalhísticos, né, gente? Quando você está na informalidade, evidentemente que você não tem garantia e propriamente não dá garantia, não é? Quer dizer, de certa maneira, para os dois lados não é tão bom assim, não é? E tanto na prestação de serviço como na formalização desse serviço, tá certo? E ausência do direito, sobretudo aposentadoria, gente. Muitas pessoas trabalham na formalidade e esquecem de pagar, ou seja, de contribuir com a previdência, e subsequente a idade começa a chegar, ele não está respaldado por nada e não aposenta. Principalmente com a reforma da previdência, se tornou agora mais complicado ainda, tá certo? Gente, exemplos de trabalhos informal, né? Várias são as atividades de trabalhos informal que se encaixam dentro da definição de trabalhos informal, né? Na questão, no maior número está no setor terciário, não é? Comércio, serviço, turismo, né? E essa questão da informalidade. Mas também estão presentes no setor primário, que é na pecuária, na agricultura e no extrativismo industrial, não é? E aí uma questão interessante, que é só para a gente elucidar meio que esse assunto da informalidade, alguns empregos aqui, que é aquilo que eu acabei de comentar lá atrás, mas só para a gente meio que ser categórico para o nosso aluno entender. Dentro da informalidade está o feirante, o autônomo, né? O freelancer, né, gente? Aquele cara que faz um serviço ali, dirige, né? Leva, serviço bem... O Uber, né? Que é um exemplo, assim, bem clássico hoje da informalidade, não é? Motorista de aplicativo, que eu acabei de falar, catador de reciclável, vendedores, pedreiros, domésticos, panfleteiros, pintores, daí por diante uma série de trabalhos que está dentro da informalidade, mas extremamente dignos, né? E assim, e importante para esse funcionamento social, né, gente? Bom, uma revisão rapidamente para os nossos companheiros alunos aqui. Então, falamos basicamente da informalidade no Brasil, que é aquele cara, que é o cidadão, que é a cidadã que trabalha sem vínculo empregatício, que trabalha sem a carteira de trabalho, que trabalha dentro propriamente da informalidade. Falamos também sobre a questão do trabalho informal, que é o cara que tem carteira assinada, que é o cara que contribui, não é? E daí por diante. Aquele que o governo sabe que existe, sabe que contribui, que conta com a parcela dos impostos que ele paga, tá certo? E depois, vantagens e desvantagens de cada um. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Vamos ficando por aqui. Até a próxima aula. Valeu, pessoal. Até mais.